Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Rodrigo Sevilha. Este é o livro das tendências. Hoje nós vamos falar do filme Top Gun: Ases Indomáveis, dirigido pelo Tony Scott. Esse filme ele é de 1986, tá? Então eu mesmo tinha apenas 2 anos de idade, né? E você aí que está me ouvindo, né, assistindo esse vídeo, talvez não fosse nem vivo, sei lá, algumas pessoas aí também talvez não fossem tão velhas, né, ou nem vivas, enfim. É um filme mais antigo, da década de 80, que teve uma safra grande de filmes de Hollywood que ficaram emblemáticos, né, na época, trilhas sonoras emblemáticas, né, essa aqui é aquela Take My Breath Away, tan, 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 né? Enfim, tá aí o filme, ele é menos divertido do que eu me lembrava, né? Eu reassisti, porque eu já conhecia o filme antes, mas eu reassisti para fazer um comentário aqui para vocês, né? E ele é menos divertido do que eu lembrava que era, tá? Quando a gente é mais novo, a gente é sempre mais idiota, você tem que lembrar disso, né? Como dizia Aristóteles, assim como a velhice é um problema, a juventude também é um problema, né? Então o ser humano, ele está no ápice das suas funções, todas, né? Inclusive, especialmente a intelectual, quando é maduro, né? Quando não passou do ponto, já não virou aquela ameixa estragada, aquela coisa velha estragada, e também quando também não tem a mesma capacidade, quando ainda não chegou na maturidade, ainda está muito verdinho, né? Muito duro, muito besta, né? A juventude é uma besteira, se você pensar bem é isso, não passa disso. Mas vamos lá. Top Gun: Ases Indomáveis. Assisti, vou fazer o comentário aqui para vocês no livro das tendências. E a primeira coisa que você tem que lembrar, obviamente, é que esse galã que está na tela, que é o Tom Cruise, né? Ele é muito importante no filme, né? Se ele tá aí todo bonitão, gostosão, certo? E obviamente por ele ser bonitão, gostosão é que ele fez parte do filme. E nós não podemos desconsiderar isso, né, na produção de um filme, por quê? Porque se o Capitão Maverick, né, que o papel que ele faz aí, aliás, não é nem capitão, é tenente, né? Se o Tenente Maverick fosse um gordinho feinho, tá? Vamos supor que fosse, né? Por que não? Se fosse um gordinho feinho, não ia vender tanto, né? O filme não ia fazer tanto sucesso. E você tem que se perguntar por quê. E a resposta que eu vou te dar, eu poderia dar muitas respostas sobre isso, na verdade, fazer uma exposição completa só sobre esse tema, né? Mas basicamente eu vou encurtar aqui a solução para você. Essa beleza que está sendo mostrada aqui foi Deus que criou, tá bom? Então quando eu vejo o Tom Cruise, um cara bonitão, tá bom. Quem criou essa beleza foi Deus. Essa beleza está em Deus. Ela veio de Deus e tomou uma determinada forma aí nesse cara aí, que é o Tom Cruise. Então, quando eu vejo qualquer coisa que tenha beleza, eu posso louvar a Deus através dessa visão e desassociar a ideia de beleza à ideia de verdade supostamente encarnada onde esta beleza estiver encarnada. E isso é mais importante do que possa parecer. Por quê? Porque o ser humano é burro e besta. A gente nasceu burro, né? E a maioria de nós morre burro, inclusive. Porque a gente faz confusão. Como os nossos dons foram nos né? Dados para nós, para que nós reconhecemos a Deus em todas as coisas, quando a gente perde a noção dessa função, que é a função do louvor, que eu explico lá no meu livro, Monadofilia, capítulo 12, quando a gente perde essa função, a gente fica confuso, porque em Deus, todas as qualidades, elas coexistem na sua própria natureza, na natureza divina. Então, o belo é sempre um sinal do verdadeiro. O belo, o bom e o verdadeiro. Já ouviu falar nisso? Na tríade, né? De valores, de qualidades divinas. Então, o belo é um sinal do verdadeiro, que é um sinal do bom, que é um sinal do belo, que é um sinal do verdadeiro, e assim por diante.
E aí quando você vê qualquer coisa que sinalize para o poder divino, né, a beleza divina ou a verdade divina, você tende a se confundir com relação ao que essas coisas representam nas suas respectivas encarnações ou manifestações no mundo em que nós vivemos. E é por isso que, por exemplo, quando uma pessoa, não vou nem falar do Tom Cruise no filme, né, apela para a sua realidade imediata. Se duas pessoas vêm falar com você ao mesmo tempo e você não tem nenhuma outra razão para dar mais atenção para a pessoa A ou para a pessoa B, exceto que a pessoa A é mais bonita do que a pessoa B, provavelmente, se essas pessoas, numa mesma circunstância, vierem te abordar ao mesmo tempo e do mesmo modo, ou seja, você não pode fazer nenhuma outra distinção no seu tratamento, exceto que uma pessoa é mais bonita e a outra é menos, você vai dar mais atenção para a pessoa bonita. E não precisa ter vergonha disso. Nenhum ser humano precisa ter vergonha de gostar do que é bonito. Isso é ridículo, é absurdo, não tem nada a ver com a verdade. Então, você vai dar, numa situação dessa, em que você não tem nenhum outro critério de distinção, você vai dar naturalmente, espontaneamente mais atenção para a pessoa que tem mais beleza. Mesmo que você lute contra isso e tenta fazer uma espécie de igualdade na marra na sua cabeça, não vou ser justo, tratar todo mundo igual. Você vai lutar contra o instinto dentro de você que é dar mais atenção para a pessoa mais bela. Estou dando só um exemplo. Tá? Se eu falar para você, vamos na igreja, aí tem a igreja A e a igreja B. A igreja A é um templo enorme, cheio de arquitetura maravilhosa, pinturas, vitrais, e a música que se toca lá, que cantam lá é maravilhosa, não sei o quê. Tudo é lindo naquela igreja. E tem uma outra, que é uma igrejinha de esquina, pequenininha, não tem enfeite nenhum, não tem nada demais, feinha, bem feinha, aonde você vai naturalmente querer ir. Se você não tiver nenhuma outra informação para tomar decisão, você vai querer ir na igreja mais bonita. Tá bom? Então isso é o que é o ser humano. E não tem problema, a não ser quando o ser humano confunde a sua predisposição para buscar a beleza manifestada com a validade de outra natureza que estaria vindo a reboque com essa qualidade. É isso que você tem que contestar. Então o Tom Cruise, ele pode ter recebido de Deus os dons que ele recebeu, mas ele não é um profeta de Deus por causa disso. E eu não tenho que confiar mais nele do que qualquer outra pessoa que não tenha a beleza dele. E da mesma forma, você vai assistir um filme cheio de galãs bonitões ou atrizes maravilhosas, belíssimas também. Não é porque o filme está cheio dessa beleza que é pega de Deus, né? Os filmes pegam emprestado a beleza divina, né? Que está impressa nas criaturas de Deus. E o filme usa isso para se promover, usa a beleza que Deus criou para se promover. Não é por causa disso que o filme passa bons valores e transmite bons valores. E geralmente Hollywood faz até o contrário. Usa a beleza dos atores, das atrizes, para transmitir uma mensagem que não tem nada a ver com Deus. E isso faz parte também da usurpação, do roubo contra Deus. Tá bom? E eu estou dizendo só para vocês prestarem atenção nisso. Tá? Mas vamos tratar do filme. Né? Você tem o Tenente Maverick, que é o Tom Cruise, né? Que ele tem a seguinte característica, né? Ele é competente no que ele faz, ele é muito bom, né? Como piloto de avião. Ele é um piloto da Marinha Americana, da US Navy, e não só piloto de avião da Marinha, mas piloto de avião nos portas-aviões, né? Que é a elite da elite lá. E ele é competente, mas ele tem o problema de que ele é desobediente, tá? Então esse é um problema que vai ter que ser resolvido. E fora isso, você tem mais dois dramas aqui na história. Aliás, perdão, né? Eu sempre tento lembrar, mas às vezes eu me esqueço. Aqui no Livro das Tendências tem spoiler. Se você não assistiu esse filme e você não quer saber da história através de mim, para de assistir aqui agora, dá um pause, vai lá, assiste o filme e depois você volta para assistir o comentário aqui comigo, tá bom? Vai ter spoiler, sempre. O Livro das Tendências sempre tem spoiler, tá bom? Deixando isso claro, então vamos lá. Tem dois dramas aqui para serem resolvidos, né? Primeiro tem este problema, né? Este conflito, né? Que ele é competente, mas é desobediente. E isso vai gerar consequências, né? Logo no começo do filme, o problema dele é que ele vai lá e, numa determinada manobra, né? Ele vai botar supostamente em risco
um outro piloto, né? Embora o próprio Maverick depois vai resolver isso aí, né? Ele vai até se dispor a salvar ele vai se expor a um perigo, né? Se dispondo a salvar o cara que ele mesmo teria colocado em risco. Então, é um personagem heróico, não dá pra dizer que não seja um personagem heróico, tá? Embora ele tenha esse conflito nele aí que ele é competente, mas é desobediente, né? E aí tem os dramas pessoais dele, o primeiro é o do pai dele, que foi piloto de avião também, mas desapareceu em missão, e ele tá com esse mistério de cadê o pai dele, o que aconteceu com o pai dele, né? Ele quer saber. E isso supostamente teria até contribuído para a escolha dele de ser piloto de avião militar, né? Fazer a carreira militar, né? E tem um outro drama que surge no próprio filme, que é a morte do parceiro dele, o Goose, né? Que eu não sei se o certo é chamar de copiloto ou o que é, mas enfim, é o cara que fica ali, ele pilota um F-14, né? O Tenente Maverick, ele pilota o F-14, que é uma das naves, uma das aeronaves mais importantes da época, né? Da década de 80. Eu não lembro quais são as aeronaves da década de 80, mas provavelmente é isso, o F-14, o F... porque já é depois da Coreia, Vietnã, então já foi o F4, F14, F15 e F16 talvez, né? Não sei se F16 talvez já seja mais da década de 90, né? Mas é isso aí, F14 era uma super aeronave da época e biposto, né? Uma aeronave biposto. Então tem dois caras ali, o piloto principal, que é o Tenente Maverick, e no caso o cara que vai atrás, que é o navegador, né, que trabalha com sistemas de armas, comunicação e navegação. Eu acho que essas são as funções. Seja como for, é o Goose, é um grande amigo dele, que confia muito nele, né? E tá toda hora se expondo, porque sabe que o Maverick é um cara que faz o que quer na cabeça, né? Da cabeça dele, e não é muito disciplinado e bota as pessoas em risco, as missões em risco e tal, mas confia nele, mas acontece que ele acaba morrendo lá num acidente, né? O Maverick tenta ajudar ele, salvar e tal, mas não consegue, o cara morre e aí o Maverick vai desistir de continuar em frente lá na carreira dele. Tá? Lembrando que o que acontece na história é que o Maverick, ele começa como piloto da Marinha, aí ele tem o primeiro acidente, que ele até consegue salvar o cara, mas ele seria, como se diz, penalizado, né, punido, mas ele acaba sendo direcionado para uma escola, né, que chama justamente Top Gun, né, os Ases Indomáveis, certo? Esse é o título do filme. Então Top Gun é a tal da escola para pilotos que supostamente teriam perdido, né, desde da Guerra da Coreia, do Vietnã, teriam perdido, né, os pilotos das Forças Armadas Americanas a habilidade de fazer combates aéreos que os pilotos de antes tinham, né? Por causa do excesso de tecnologia, né, os mísseis guiados, essa coisa toda. Então, supostamente as Forças Armadas Americanas entenderam que era necessário fazer um treinamento específico, né, mais adequado aí para os pilotos, e ele vai lá para a escola Top Gun, né, que tem um chefão lá, que já foi um grande piloto também, e onde tem o Iceman, né, que vai ser colega dele nessa escola, e é um cara muito bom, justamente porque ele tem a competência do Maverick, mas também tem a disciplina, né? Ele é obediente e disciplinado, que o Maverick não consegue ser, né? Então, é nessa circunstância de treinamento já na Top Gun, já na escola, que o Goose vai ter um acidente, né? E o Maverick não consegue salvá-lo, e aí o cara morre e o Maverick vai desistir da Top Gun e supostamente desistir da carreira dele. E aí vem o começo da redenção do personagem, né? Então tem o arco, né? Os dramas chegam ao ápice e aí vem o começo da redenção. Primeiro com a ideia de não desistir, né? Então ele tá desistindo, querendo desistir e tal, todo mundo querendo convencer ele. E ele começa a ser incentivado a não desistir e voltar à carreira, incentivado pela personagem, que eu não me lembro o nome, vou chamar de Professorinha, né? Que é uma mulher que ele tá pegando lá, que ele tá, enfim, dando em cima dela, né? E eles têm todo um romance ali, uma situação de vai e volta entre eles. E ela, no fim, acaba dizendo que ele vai ser um... Ela não diz claramente, mas dá a entender que ele vai ser um loser, que ele vai ser um perdedor, porque ele tá fugindo,
né? Porque ele está desistindo. Então isso é bem típico da mentalidade desses filmes, né? E na mentalidade moderna como um todo, não, para não dizer da mentalidade humanística, antropoteística, antropocêntrica, né? Que reconhece em toda desistência, né? Isso eu vou até escrever aqui porque acho que é importante. Ó. Qual é a ideia? Toda desistência é uma derrota. E isso é falso. Por quê? E se você desistir de fazer o mal, isso é uma derrota? Não, né? Então você dizer que toda desistência é sempre uma derrota é absolutamente falso. Não tem como sustentar uma ideia dessa. Porque você não pode estar certo o tempo todo. Então quando você está errado e você desiste de fazer o que está errado, o mal, por exemplo, isso não é uma derrota, isso é uma vitória, tá certo? Mas o pessoal gosta de jogar psicologicamente com essa ideia de que não, você é um quitter, né? Winners never quit, né? Vencedores, né, nunca desistem, né? Never give up, never to quit, etc, etc. Enfim, isso faz parte da mentalidade moderna, mas não só da moderna. Você pensando bem, o ser humano acredita nisso faz muito tempo já. E é uma desgraça, né? Porque, como diz a Bíblia, né? A Bíblia tem uma situação que eu gosto muito que diz assim: fugir do mal, eis a inteligência. Então a Bíblia diz que a inteligência consiste em fugir do mal. E tem uma outra também que vocês devem conhecer que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Certo? Então, você quer ter sabedoria, você começa temendo a Deus. O que quer dizer temer a Deus? É a mesma coisa que está escrito aqui. É fugir do mal, é ter medo de fazer o mal. Por quê? O ser humano ele tem liberdade. Como ele tem liberdade, ele pode acreditar no mal. Lembra lá do Adão e Eva no pecado original? Eles quiseram conhecer o bem e o mal, né? Como se fossem deuses. Mas você não é como Deus. Só Deus sabe o que é bom e é mal. Então, se você quer ser como ele, você vai fazer o mal achando que é bom. Tá certo? Então, a solução é você ter humildade, fugir do mal. Essa é a inteligência humana. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, você tem que temer a Deus no sentido de fazer o mal diante dele. Ou seja, temer a Deus é reconhecer a autoridade que ele tem de determinar o que é bom e o que é mal para a sua vida, ao invés de você ter a presunção. Tá? Então, essa ideia que a professorinha, né, essa prostitutazinha aí do filme, vai lá e diz pra ele: você vai desistir? Então tá bom, tchau, seu perdedor. Só falta falar assim. Só falta falar assim: seu perdedor, eu vou largar você porque eu não me interesso por perdedores. Então é isso que vai começar a incentivar ele, né? A querer a querer voltar à carreira, né? Que ele estava querendo desistir. Mas também, obviamente, tem um vazio interior. Esse é o grande motivo dele voltar à carreira dele. Tá? Eu até esqueci de mencionar, vou colocar aqui, né? Incentivo, revelação, né? Do instrutor-chefe da Top Gun. Porque o cara vai falar que era colega, e a gente não sabe se é verdade ou não, pode ser mentira, tá? Porque, aliás, uma das coisas que eles ensinam é que para você obter a vitória, né, militarmente falando, você tem que fazer tudo que é necessário. Por que não mentir também, né? Então, tem que ser resolvida duas coisas aqui, né? Os dois dramas, né? Aliás, os três. O problema da desobediência, o pai desaparecido e a morte do companheiro. Então, como que ele vai resolver o problema do pai desaparecido em missão? O instrutor-chefe, que eu me esqueci o nome do personagem, é um bigodudo lá, vai falar para ele: não, eu fui colega do seu pai, eu estava na mesma missão em que ele morreu. Ele morreu para salvar não sei quantas pessoas lá, então fica tranquilo que eu sei o que aconteceu com seu pai. Isso supostamente vai aliviar o drama do Maverick, né? Ou pelo menos um dos. A gente não sabe para começar se isso é verdade ou não, né? E isso na verdade não resolve porra nenhuma, porque aí é que tá, né? Resolve dentro da psicologia do personagem. Porque se o pai dele morreu se sacrificando para defender os companheiros, o que é um tema muito comum na vida militar, né? Muito, muito comum, então isso incentiva ele a imitar o pai, porque o pai se torna um modelo para ele, tá certo? Você pode dizer que está resolvido o drama na psicologia do personagem. Não quer dizer que isso esteja resolvido no sentido moral mais absoluto.
Mas é isso que o filme está transmitindo, tá? A mensagem de sacrifício pelos seus colegas e tal, então tá bom. Então esse drama é resolvido assim. Mas tem um problema maior, né, da morte do colega, e aí me parece que é a questão de não desistir, né? É aí que pega o incentivo da professorinha, mas isso é alimentado principalmente pelo vazio interior. Por quê? Porque o Maverick, ele não tem forma fora desse contexto militar, da Top Gun, etc. Como piloto de avião militar. Ele não tem mais nada. Pelo menos o filme não nos mostra mais nada sobre esse personagem. Quem que é o personagem? É um militar, filho de militar, que é competente como piloto de avião nas missões dele. Acabou, é isso. Então, está implícito, né, um vazio interior, ou seja, ele não tem para onde ir e o que fazer. A vida dele não tem sentido fora dessa participação no sistema, que eu chamo de sistema da besta, mas enfim, não vamos entrar em profundidades aqui com relação a isso. O fato é, ele não tem forma, a vida dele não tem forma, não tem sentido fora desse contexto. Então fica muito fácil para ele, se você pensar bem, fica muito fácil para ele decidir voltar, porque ele não tem razão nenhuma para desistir, né? Ou seja, ele não reconhece nenhum problema e nenhuma solução fora desse contexto de você não pode desistir, você tem que honrar o seu pai, blá blá blá, essas ideias aí que são transmitidas, tá? Basicamente é isso que o filme está transmitindo, a ideia de não desistir jamais, né, e de honrar o pai, porque o pai morreu em missão, então ele também deveria tentar honrar o pai cumprindo as missões e se sacrificando pelos colegas, etc, etc. E daí o que vai acontecer, né? E vai acontecer que ele vai ajudar o rival dele, que é o Iceman, justamente sendo responsável na última missão do filme, né, resolvendo esse último arco aqui. Ou seja, ele vai se tornar obediente o suficiente, né, às normas lá da Marinha, como piloto da Marinha, para ajudar o rival dele, o Iceman, que é o Val Kilmer, né, que é o outro personagem importante aqui na história. Tá? Então essas são as ideias do filme. É isso que o filme transmite basicamente. É uma história de honrar o pai, porque o pai fez isso, então ele também tem que fazer, né? Simplesmente. E a professorinha que falar para ele não desistir, que ele não deveria desistir, que ele é um derrotado, enfim. É de forma sutil isso, mas está lá no filme, tá? E é isso. Tá? É isso que o filme nos transmite. Não é nada além disso. O filme me transmite muito a ideia de irresponsabilidade. Tá? Porque o Maverick, o carisma dele, o charme do personagem, está totalmente ligado a essa ideia de ser justamente um rebelde. Né? É o charme da rebeldia. E é por isso que chama Maverick, porque Maverick é um termo em inglês que denota exatamente isso, né? O rebelde, o cara que é contra as regras, o cara que faz a sua própria lei, etc, etc. Essa é a ideia por trás do personagem e é o charme do personagem. Então, no fim, ele vai resolver os conflitos dele, sendo responsável e tal, mas não vai perder esta característica. E outra coisa que você tem que lembrar sempre nesses filmes também, nessas histórias, é assim. O cara pode até resolver a questão da irresponsabilidade, mas é só no fim. E no fim, como o filme já está acabando, a história está acabando, só serve para redimir toda a história dele, do filme inteiro, que é uma história de irresponsabilidade. Tá certo? Então isso é muito comum nesse tipo de narrativa. Tá? E a gente não pode esquecer desse tipo de truque. É um truque narrativo. Porque tá falando assim, não, nós estamos redimindo o personagem porque ele agora se tornou mais responsável. Mas você não mostra nada dele como responsável, porque o filme acaba. Ele salva lá o colega dele, o Iceman, o rival dele, numa missão qualquer, e aí ele volta e ele decide virar instrutor na escola Top Gun. E não fala mais nada, acabou o filme. Então o que o filme mostra? O Maverick sendo irresponsável, moleque. O filme ensina a ser moleque. Todo mundo a ser moleque. Tá certo? É isso. O filme ensina molecagem. Como, aliás, era muito comum nos filmes de Hollywood da década de 80. Tem uma geração inteira, não é exatamente a minha, é anterior à minha. Por exemplo, a dos meus irmãos. Uma geração inteira de pessoas que foi educada nessa base de
de filmes que ensinam as pessoas a serem moleques. Tá? Não é exatamente uma novidade cultural, porque já na década de 60 do século passado, isso tinha começado, né? Mas você tem aí talvez na década de 80 uma culminação desse processo. Na década de 90 eu já não sei dizer, acho que já mudou alguma coisa, mas essa é a minha impressão, que o filme ensina, no fim das contas, a ser irresponsável. Ensina que a irresponsabilidade é mais charmosa. E se você é uma pessoa muito responsável, você não tem muita graça. Embora isso é, né, um tanto quanto compensado pelo Iceman, que tem o seu valor, embora seja um cara muito responsável. Mas o astro não é o Iceman, o astro do filme é o Maverick. Tá certo? Então dá para entender qual é a ideia que eles estão tentando passar. A ideia de não desistir, de honrar o seu pai, imitando ele, né? Então, seu pai morreu, não, isso é bom você morrer também, porque senão ele vai estar muito ofendido, né? Com a sua falta de sacrifício pelas forças armadas, pelo seu país, pelos seus colegas, seja lá o que for, né? E essas são as ideias, tá bom? Do filme. Vamos para as notas. É um filme Morikende, ou seja, dá mais testemunho das trevas do que da luz. E aqui estão as notas, tá? Eu não tenho nada de muito interessante para destacar. Em geral, dei nota 2 quase para tudo, né? Dei nota 3 para Soberania e Gnosticismo e nota 5 para Paixão, né? Terror, Pacto com o Inferno, porque esse é o ponto menos grave do filme. Mas, em geral, é um filme que não, para mim, né, para o meu gosto, para minha análise, não transmite bons valores. Tá? Eu até não achei que ia ser tão grave assim. Mas reassistindo o filme, depois de muito tempo sem ver esse filme, eu reassisti agora e essa foi a minha conclusão. Tá? Talvez a pior coisa seja a sedução, né? Pacto com a morte. Porque a impressão que dá é que justamente essa irresponsabilidade da juventude é uma coisa necessária, porque senão algo vai ser perdido definitivamente. Né? Isso incentiva muito a molecagem, né? Muito mesmo. Nota final 2.5. Já está atualizado o ranking dos filmes lá no meu site. Aliás, para quem não viu ainda, eu criei uma separação dos rankings, né, entre filmes, livros e séries, tá bom? Para ficar melhor de enxergar aí para todo mundo. Agradeço a vocês por terem assistido, quem assistiu até aqui. Peço que se você tiver perguntas para fazer, que coloque, por favor, nos comentários do YouTube, mande mensagem por e-mail ou no grupo do Discord, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.